Eu sou o Luan, sou fundador da Ensino Maker, né, que é essa plataforma digital onde a gente capacita professores, pais, qualquer entusiasta nessa questão do Arduino e também da aprendizagem criativa, né, com o curso Arduino do Bloco ao Código, e que está na sua turma 3, né, e que ano que vem a gente vai estar abrindo mais vagas aí. Rodrigo, se quiser falar um pouco aí, quem é você, o que você faz, da MetaMaker, enfim. Uma boa tarde, galera. Eu sou o Rodrigo da MetaMaker, né? A MetaMaker é uma startup aqui de Brasília. A gente trabalha na área de educação e o nosso trabalho é ajudar crianças e jovens a se enxergarem e se expressarem como cientistas, inventores e até mesmo pequenos inovadores, né? Então, uma das formas que a gente faz isso é através do ensino da eletrônica e da robótica criativa. Então, eu sou o criador do kit Meta Circuits, que a gente usou na primeira trilha, que a gente fez o nosso feedback aí. E hoje a gente vai estar falando sobre o Scratch, né? Essa ferramenta que a gente vai estar relatando como é que foi essa segunda trilha hoje. Exatamente. Bom, então o que é esse negócio de trilha, o que é esse negócio de Escola Rural Maker? Alguns já acompanham, ou eu ou o Rodrigo, nas redes sociais, né? Já tem alguma noção. A gente já teve uma primeira live, né, onde a gente já falou sobre a primeira etapa desse projeto, mas só para contextualizar um pouco, vamos relembrar um pouco disso. Nós somos de Brasília, originalmente de Brasília, e Brasília tem uma produtora de eventos chamada R2 Produções, que faz eventos grandes aqui de Brasília. O mais conhecido, talvez, de todo mundo é o evento chamado Na Praia, onde tem vários artistas, enfim, já é uma festa bastante tradicional da nossa região. E uma das festas que eles têm, uma festa que talvez não é tão conhecida, é a Festa Surreal, né? É uma festa de 2 dias, é uma festa de música eletrônica. E uma etapa, um departamento da organização da Festa Surreal é destinado para a parte tanto de impacto social, sustentabilidade e tudo mais. E já tem algum tempo que eles tinham uma parceria com uma escola numa área rural de Brasília. Para quem é de Brasília, a Escola Rural Aspalha fica depois da região do Varjão, ou seja, uma região um pouco mais distante da área central. E desde então eu já tenho essa parceria com essa escola, e o pessoal da equipe da R2, da Festa Surreal, estavam pensando em como eles podiam trazer mais impacto, né, para essa comunidade, para essas pessoas e tudo mais. E começaram a pensar sobre projetos de robótica, de como isso poderia trazer para o futuro. Mesmo sem entender muito sobre isso, eles começaram a correr atrás de várias pessoas, até o momento que me acharam, né, que eu já estava trabalhando com isso, e chamei o Rodrigo para fazer parte desse projeto. E o que é esse projeto, afinal? Nós fomos assim, né? Nós temos um contrato de em torno de 6 meses com essa escola, onde a gente iniciou processos, né, de aprendizagem de programação e robótica, né, de montar um espaço maker numa escola que tem zero estrutura mesmo, né? Tipo assim, não tem nenhuma cultura de tecnologia, não tem estrutura física mesmo, não tem computadores, não tem qualquer tipo de tecnologia relacionada a isso, capacitação até dos professores. Então a gente pegou essa estrutura do zero e ficou com esse desafio, né, de tanto implementar esse espaço, ou seja, né, que equipamentos que a gente precisa para utilizar, que sejam no melhor custo-benefício, como também dar aulas para as crianças, né, ou seja, como as crianças darem os primeiros passos e não ser algo, ser algo significativo, ou seja, que elas realmente aprendam algo que sejam da própria criação dela, do protagonismo delas, e também que esteja relacionado a algo que não seja tão custoso, né? Então a gente tinha esse desafio. Então todas as segundas-feiras nós temos aulas lá na escola, e o Rodrigo nós ministramos aulas para o 3º e para o 4º ano, né? Lá só tem uma turma de 4º ano, em torno de 20 a 23 alunos, acho que a menor turma tem 18 e a maior turma tem 23 alunos, uma escola muito pequena, então que só tem uma turma de cada, e a mesma coisa, damos aulas para o 3º ano e para o 4º ano. Inevitavelmente, nós vamos trabalhar com computadores, né? Então a R2 comprou os computadores e tudo mais, e a gente começou a trabalhar com os computadores do zero, e como nós tínhamos em torno de 20 alunos, já não tinha condições da gente usar aquela pequena biblioteca. Então a gente passou a usar a própria sala de aula. Então nós entramos na grade horária, né? Não é no horário contra-turno, é no próprio horário, e a gente entrava em sala de aula, e ao invés de a gente usar a biblioteca, usávamos a sala de aula. Tá, e o que influencia nisso? Primeira coisa é que antes os alunos já vinham com uma estrutura pronta.
e nesse caso eles tiveram que pegar o computador e ir para a própria sala de aula. Então já foi a primeira mudança aí, e que parece uma coisa muito simples, mas que é significativa em diversos aspectos. Por quê? O que a gente começou? Nós tínhamos 10 computadores para trabalhar com os alunos trabalham em duplas, no máximo em trios, e aí eles tinham que, como para mim e para o Rodrigo até era dificultoso, toda vez a gente ir pegar os computadores e tudo mais, nós fizemos o seguinte, nós delegamos para eles, né, Responsabilidade. Exatamente, a responsabilidade de pegar os computadores lá na sala. Então, tinha todo o computador, o mouse, o carregador e o mousepad, e um membro da dupla ia lá, pegava o computador, e o outro membro pegava o mouse e o restante do equipamento. Uma atividade muito simples, né, e que já traz uma mínima noção de responsabilidade para eles, né, tipo assim, de entender que os equipamentos são deles, que eles têm que ter cuidado. A gente está falando de crianças de 9 e 10 anos, muitas vezes essas crianças de 9 e 10 anos, na verdade crianças de 9 e 10 anos em geral, os pais ao tratar de computador já são um pouco reticentes, né, tipo, um tablet tudo bem, mas um computador, não confio meu filho carregando um computador para cima e para baixo. E desde o início a gente foi trazer essa responsabilidade para eles, né, de como segura o computador. Então, no primeiro dia era clássico, às vezes os meninos usavam como se fosse uma bandeja ali e tal, assim, não, você tem que segurar na lateral, tem que tomar cuidado. E o que é curioso, e isso acontece até hoje nas aulas, né, eles continuam pegando os computadores e tudo mais, é que esse é um momento emblemático para eles. Muitos deles tiveram primeiro contato com o computador, né? Então nunca tiveram contato antes, então até aquele primeiro abrir a tela foi um momento meio mágico, né, para eles e tudo mais. Então, mesmo outros que já tinham visto, né, é uma comunidade carente, mas nem todos, alguns já têm acesso a algumas coisas, a celular, a computador em casa, mas não é algo comum, ainda principalmente na escola. E uma coisa que marcou muito e que realmente eu não esperava é que em determinado momento o fato de escolher quem da dupla vai pegar o computador já é algo significativo. Então, não, Mariazinha, eu que vou pegar, não, tipo assim, então a gente teve que estabelecer regra, se um pegou na ida, na volta o outro leva. Então, só de dar essa pequena responsabilidade para eles é algo significativo. Não, então, assim, a gente nem entrou em programação, a gente nem entrou em criar os próprios jogos, mas simplesmente, né, dar essa pequena autonomia para eles e já é extremamente significativo. Então, é tudo isso, né? É uma coisa que o Rodrigo a gente fala muito, né? Não é somente a robótica, é toda a questão da autonomia, é questão de trazer aulas com mais significado, né? Então, esse primeiro ponto foi chave para a gente conseguir fazer isso. Eu acho que nessa questão aí, o ponto essencial é trazer a responsabilidade para as crianças, né? No sentido de que o material é deles e é da escola inteira, é algo que já virou um bordão da gente lá na escola. Então, os computadores são deles e é da escola inteira. Então, se um computador estragar, quem perde são eles e a escola inteira, né? E eu acho que nesse momento, quem é educador tem que estar muito atento de como avaliar essa conduta dos meninos, né? O primeiro contato é natural, que eles carregam os computadores como uma bandeja ou em cima da cabeça, enfim, é natural que isso vai acontecer. Mas, de novo, é um processo que eles estão adquirindo cultura, né? Então, é um processo que precisa acontecer com constância, né? E não intensidade, não é reprimindo uma criança porque carregou o computador de primeira acima da cabeça, que ele vai aprender como se carrega o notebook, ou como ele deve levar e cuidar do material. Então é um processo que hoje, né, passado toda essa trilha, né, os meninos hoje se autorregulam nesse sentido, quando vê um carregando errado, né, já corrige, segure assim, carrega desse jeito, né, tem que ter cuidado. Então é muito bacana que nesse momento os meninos já estão conseguindo se autorregular nesse sentido. Exato, a gente não precisa, você tem que fazer assim, o começo, né, onde a gente trabalha muito em questão de hábito de organização. Então, tanto essa questão de levar o computador como terminar. Terminou, você tem que enrolar o mouse, né, enrolar os fiozinhos do mouse. No começo a gente até tinha aquelas presilhas, que nem presilha de, sei lá, segurar pão, né, que é uma coisa bem descartável. E a gente foi até um pouco exigente com isso, você não pode perder e tudo mais. E aí, lógico que perde, né, eu perderia se fosse na minha casa, mas mesmo assim vai trazendo esse senso de responsabilidade para eles. Perdi, mas vou fazer assim, vou fazer assado. E também deixar da forma como eles encontraram. Então isso facilita o nosso trabalho, né? Muitas vezes o professor ele se sente muito sobrecarregado. Nossa, tem que arrumar a sala inteira, tem que não sei o quê. E se você aos poucos, né,
for delegando essa responsabilidade para eles, lógico, como o Rodrigo falou, no começo as coisas não vão dar muito certo, então você tem que ficar mais no pé, você tem que falar mais passo a passo, e em seguida a gente fica mais fácil, esse trabalho fica mais fácil, né? Você pode simplesmente, no começo a gente tem que fazer uma fila para todo mundo seguindo, ou eu ou o Rodrigo para levar para a sala, e hoje a gente já pode levar o computador para a sala, ele já tem essa confiança, né? Porque ele já tem essa noção de autorresponsabilidade e até de coordenação motora. Bom, beleza, então isso é só o computador. Antes da gente mexer com o computador, é bem interessante que já mostrar para eles, né, como trabalhar, o que é a tal da programação, né? Então, às vezes, para quem já trabalha com isso, já tem um computador, escrever as linhas de código, mas o que é a tal da programação? Basicamente, lembrando lá da minha época de UNB, né, um algoritmo, né, ou seja, escrever esse passo a passo é você escrever uma sequência de comandos precisos e ordenados em que você vai ter ali na tela um resultado observável. Mas o que isso quer dizer na prática? É como se você tivesse uma espécie de receita de bolo, né, onde você tem exatamente o passo a passo, e se você mudar os ingredientes, você inverter a ordem, as coisas não dão certo. Então, se você colocar a massa de bolo no forno antes de misturar com, sei lá, o recheio, aquilo vai dar errado, né? Só que a programação é ainda mais incisiva, porque independe do forno que você usar, do material que você usar, o programa funciona do mesmo jeito no meu computador, no computador de outra pessoa. E aí é interessante a gente começar a trabalhar com atividades desplugadas, ou seja, atividades em que a gente pense sobre programação mesmo sem usar computador. Como é que a gente faz isso? A gente fez uma atividade que basicamente era assim, eu falei assim, Rodrigo, agora eu não sou mais o professor de vocês, eu sou um robô e eu tenho a missão, e uma atividade super simples, vou pegar uma cadeira na mesa que está, sei lá, a 3 metros da minha frente. Só que eles eram responsáveis por dar os comandos dessa atividade, né? Então, se vocês quiserem contar um pouco como é que foi essa experiência aí. Foi bem bacana, né? Porque no primeiro momento as crianças, elas falam, né? Vai e pega a cadeira, né? Tipo um comando bem simples para eles, mas aí é trabalhar que o computador não vai entender isso, né? A gente precisa ser ordens precisas, específicas para ele entender. Então eles começaram a dar ordem de passos, né? Então o tio Luan anda 2 passos para frente, aí o Luan deu um passo grandão, ficou esbarrando na parede, né? E já percebeu, poxa, agora eu tenho que dizer o tamanho do passo, então eu preciso especificar mais ainda no meu comando. Dá um passo médio para trás, aí o Luan voltou, parou de esbarrar na parede, eles viram que ele chegou ali, beleza, legal. E eles vão aprendendo esse primeiro conceito, né, da programação, de como que eu tenho que especificar o que eu estou querendo fazer, né? Então eu acho que o mais importante nesse momento poxa, eu entendi que eu tenho que dar ordens específicas, mas quão específico isso deve ser, né? Então, nesse primeiro momento, eles aprenderam esses primeiros conceitos, né? E é legal que um vai atropelando o outro, vendo o que dá para fazer, mas no final eles aprenderam, pegaram o conceito geral, né? De quanto que tinha que andar para frente, qual era o tamanho do passo, né? O que era direita, o que era esquerda, a direita deles, né? Não era a direita do Luan, então estava espelhado. Então, eu tinha que aprender isso durante essa atividade desplugada, que é bem bacana. E a primeira atividade que é bacana, que é justamente para vocês se imergirem no ambiente da programação, que é o estruturar o pensamento, né? Então, poxa, eu preciso expressar uma ordem para o tio Luan andar para frente para chegar na mesa. Beleza, quão específico tem que ser essa ordem para que ele chegue certinho na mesa? Então eles foram aprendendo isso fazendo, né? Falando, foram fazendo, vendo que o tio Luan não estava indo para frente, indo para trás, então eles foram aprendendo isso fazendo. E o que é bacana nesse momento? Que eles começam a estruturar o pensamento para uma próxima ordem. Poxa, se o Luan tivesse agora um desafio para ele poder chegar do outro lado da sala, dar um giro de 180 graus e voltar, pois tinham que dar essa ordem, e eu acredito que pelo desempenho deles, eles conseguiram fazer isso muito melhor do que da primeira vez. Exato. Isso é muito importante, porque apesar de vai acontecer de qualquer jeito isso, mas quando você começa uma atividade com Scratch, com linguagem de programação, ou a reação padrão deles é ver aquilo ali e já sai arrastando um monte de blocos e encaixando os blocos e depois ele vai reclamar, mas meu programa não está funcionando. E geralmente, né, é porque ele não estruturou esse raciocínio. Então esse primeiro passo foi para eles entenderem, né, que a programação quando a gente diz, né, para o computador, para o robô, que ele faça exatamente aquilo que a gente deseja, que não é exatamente como a gente se comunica com o ser humano, né, ou seja, dessa forma subjetiva, que a gente tem que ser muito preciso.
Eu acho que qual que é o grande ganho, qual é a mensagem que a gente está passando quando a gente faz uma atividade explugada desse sentido, né? A grande mensagem que a gente está passando é que o computador, o programa, não vai fazer o que eles querem, né? Então eles precisam aprender como se comunicar com o computador, que eu acho que esse é um ponto bacana, né? Então o computador é uma nova linguagem que eu vou ter que aprender, né, para me comunicar com o computador. Então é como que eu absorvo tudo que eu já sei, de ser específico, de ser ordenado, né, com a atividade com o computador. Exatamente. E beleza, e aí em seguida a gente começou de fato a atividade com o computador, uma atividade que é quase considerada o Hello World ali, né, do Scratch, ou seja, a atividade número 1, é a atividade de animar o próprio nome. Então basicamente a gente falava, eram duplas, no máximo trios, pedia para eles pegarem 3 letras do nome de cada um e expliquei fundamentos básicos, né, porque existe, e aí esse é um ponto importante também falar sobre, principalmente trabalhar com Scratch com aprendizagem criativa. Uma linha tradicional que a maior parte das pessoas fazem é falar assim, o quê? Gente, olha só, eu vou fazer um programa aqui no computador, vocês olham e eu vou explicar passo a passo do que a gente vai fazer. Gente, rapidinho, acho que teve um problema de conexão. Se tá ok, manda um joinha pra mim, tá? Acho que agora voltou, mas manda aí se tá tudo ok, beleza? Então o primeiro passo que a gente devia fazer era... eu não posso falar passo a passo, assim, eu posso falar, né? Eu posso falar, a gente faz um programa gigante, pedir para eles seguirem exatamente o que eu estou fazendo e no final da história todo mundo fez o mesmo programa. Só que se a gente faz uma atividade onde todo mundo está seguindo passo a passo, tem vários desafios nisso. Primeiro que algumas pessoas são mais rápidas do que outras. Então, aquele que é mais rápido vai ficar entediado porque a aula está muito rápida, e aquele que é mais lento vai se sentir acanhado, vai sentir que está embarreirando a turma para trás. Então você tem essa dificuldade de trabalhar, né, com ritmos diferentes, né? Apesar de que mesmo a gente trabalhando numa aula tradicional, né, com 20 alunos, esse desafio vai sempre ocorrer, mas a gente pode amenizar isso. Então existe esse lado de dizer passo a passo e que é muito complicado. O segundo ponto é você deixar eles livres e aí eles fazem o que quiserem, mas aí você não tem estruturação do raciocínio nem nada. Então o caminho do meio é você dar instruções iniciais, você tem que dar essas instruções iniciais. Então, então tem o primeiro comando lá, quando o mouse clicar na letra, ele faz alguma coisa, tipo gira ou troca uma cor, comando simples, né? Então mostrar para ele que tem essa sequência, que cada personagem ali do Scratch pode fazer uma coisa diferente. Então dá 3, 4 ordens de como fazer essa atividade. E aí depois você deixa livre para eles. Agora vocês têm que explorar uma coisa que eu gosto muito de fazer em sala de aula, é falar assim, olha, vocês têm que fazer, sei lá, 6 letras, né, 7 letras, e cada uma das letras tem que ter uma função diferente. Então a ideia é que eles explorem, né, o que cada letra faz e tudo mais, e você incentivando esse processo aí. Então, a gente trabalhou dessa maneira e realmente, mesmo assim, cada um tem um ritmo diferente. Alguns alunos empacaram, não foram muito longe e não fizeram muitas variações, mas pelo menos o primeiro passo é que eles se familiarizem, né, com a atividade e que eles se familiarizem com a ferramenta, né? Então, fazer com que eles explorem, que eles, né, criem confiança da atividade ali. Acho que nessa primeira atividade, uma coisa que ficou clara pra gente é que a gente não pode deixar eles totalmente soltos, né? Senão vai acontecer isso mesmo, eles começarem a conectar um tanto de bloco e falar assim, mas não está fazendo o que eu queria. Então é muito importante o que o Luan trouxe aí, que são as pequenas restrições. Né? Então a gente tinha que fazer o primeiro programa que tinha que colocar 3 efeitos diferentes, pelo menos. E isso é natural, depois que eles conseguem fazer essa primeira etapa, a confiança, né, de descobrir que mais blocos tem ali, eu queria fazer aquele negócio, tio, o que será que dá para fazer? Então eles começam a explorar, né, depois de ter conseguido fazer essa atividade, esse sentimento de realização, de conseguir fazer as primeiras letras, fazer um efeito de brilhar, de movimentar, né, então eles se têm confiança para explorar o ambiente ali. Né? Então esse primeiro contato favorece com que eles tenham a lógica de entender como é que funciona, né? E no segundo momento criar a confiança da realização de conseguir ter feito esse primeiro pequeno projeto para explorar os novos projetos. Exatamente, então não adianta você querer fazer um jogo mais interessante, esse jogo é chato, não adianta, porque ele tem que ter a realização, quanto mais ele faz alguma coisa que é da identidade dele, melhor vai ser esse impacto, né? Então todo mundo pode fazer um jogo mais elaborado, né? E tudo bem, mas se você incentiva ele a criar algo da própria identidade, no longo prazo esse ganho é muito maior. Então foi basicamente essa nossa primeira aula,
Nossa segunda aula foi a parte de um jogo, né? Então a gente pensou numa estrutura simples, que era fazer um labirinto. Basicamente ter o gatinho lá do Scratch andando para cima e para baixo, você controlando com o teclado, então trabalhar com o controle do teclado. Outra coisa que era importante também, a gente trabalhar com questão das coordenadas cartesianas. Que aí eu acho que traz a importância de outra atividade desplugada, que foi a dinâmica que a gente começou a aula. Sim. Então entender X, Y, né? Entender que é direita, esquerda, horizontal, vertical, né? Foi outra atividade desplugada que a gente fez, mais ou menos como é que é? Morto-vivo. Morto-vivo, né? Morto-vivo. Pode escorrer. E aí foi muito bacana que é justamente isso, a gente trabalhar esses conceitos horizontal, vertical, de orientação, né? Para eles poderem montar um jogo, que era justamente isso. Por exemplo, a gente está falando ali, né, de coordenadas cartesianas, que é o conteúdo de 8º, 9º ano, estamos trabalhando com de 3º e 4º. Então, o primeiro grande desafio, e aí você vê que eles têm essa dificuldade de diferenciar horizontal de vertical. Então, só da gente está batendo muito na tecla, horizontal, vertical e tudo mais. E como é que entra, o que tem a ver a questão do morto-vivo com a questão das coordenadas cartesianas? Bom, morto-vivo, ele fica para cima ou para baixo, é uma brincadeira, né, que todo mundo já conhece como faz, né? Morto-vivo, abaixa quando está morto, levanta quando está vivo, e aí vai fazendo esse trocadilho. E aí a primeira coisa que a gente foi mostrar para eles é assim, olha, agora a gente não vai falar mais morto-vivo, a gente vai falar, toda vez que a gente falar em Y, nós estamos falando em vertical. Por quê? Porque é o jogo. Assim, não precisa, né, entrar em muitos detalhes e tal. Cara, Y agora é vertical. E aí, quando eu falar 10Y, ou vocês levantam, dão um pulo, toda vez que eu falar 10Y, e toda vez que eu falar menos 10Y, vocês abaixam. Beleza? E aí a gente faz como morto-vivo. 10Y, menos 10Y. 10Y, menos 10Y. Aí você vai passando mais rápido, e aí tem aquela brincadeira, né? Aquela coisa alguns, quando você fala rápido, aí alguns conseguem fazer, os outros não conseguem, aquela questão da coordenação motora. E aí, aos poucos, você vai incutindo quase inconscientemente, né? Poxa, quando eu quero ir para cima, eu coloco 10Y, eu adiciono 10Y. Quando eu quero ir para baixo, eu coloco menos 10Y. Se você for falar, gente, temos coordenadas cartesianas, para cima é 10Y, vai dar 5 minutos, como é que é para cima mesmo? Ah, para cima é 10Y. Na verdade, isso ainda aconteceu, mesmo a gente fazendo a atividade, mas a gente pegou esse momento lúdico aí para trabalhar esse tipo de situação com eles. Então, e depois em seguida, o X. Gente, a horizontal. Horizontal é linha reta. Linha reta, é linha reta, as duas são linhas retas, né? Mas horizontal é deitado. Ah, beleza, agora o horizontal é X. Ah, X vai para a direita, X vai para a esquerda. Então, como é que a gente faz isso? Então, 10x, pulo para a direita. Menos 10x, pulo para a esquerda. Então, você vai trabalhando com essa forma. E depois a 10y, menos 10x. E aí eles vão tentando fazer essa brincadeira. Então, boa parte da aula foi essa brincadeira, né? Foi essa jornada. Mas aos poucos foi incutindo e depois eles conseguiram fazer a movimentação. O legal do labirinto também, na questão da liberdade, é que você vai ensinando, né, aquela parte do pintar e cada um pode fazer o seu labirinto diferente. Então, de novo, a gente tem uma atividade que ela é aberta, mas não é super aberta, né, e eles podem colocar o que eles quiserem. Então, alguns colocaram alguns obstáculos, outros personagens, todos colocaram alguma música, mas você trabalhou conceitos mais fechados ali. E eu acho que o grande ganho dessa atividade desplugada do morto-vivo, né, com coordenadas, é que a gente conseguiu parear com algo do universo deles, que é a brincadeira do morto-vivo, com um conteúdo que teoricamente é muito avançado para a idade deles, né? Então acho que o grande ganho foi esse. Né? A gente conseguiu juntar algo que já está no universo deles, que é a brincadeira do morto-vivo, com um conteúdo que praticamente é muito avançado para a idade deles. E acabou que a gente viu que é possível aprender esse conteúdo, né, de uma forma lúdica, né, e que é essencial para desenvolver as atividades de programação. Exatamente. Então, essa foi basicamente nossa segunda atividade. Nossa terceira atividade foi? Foi a narrativa, né? Sim. Construção de histórias. Como é que foi? Então, a terceira atividade, né, depois de a gente fazer o jogo do labirinto, foi a gente explorar um pouco mais do ambiente do Scratch, né, conhecer personagens, conhecer mais cenários. Então, os meninos agora tinham um momento de mais liberdade, de poder escolher como seria. E qual que era o objetivo dessa atividade, né? É que eles tinham que construir uma história animada, né? Tinham que ter um certo número de personagens e um certo número de balõezinhos, né? Onde os personagens iam trocar essa conversa animada. Qual que é o grande ganho dessa atividade que a gente vai aprendendo, né, durante esse processo? Então, poxa, até a escolha do personagem, a temática da história é muito... Nesse momento a gente começa a ver um pouquinho mais
da expressão da personalidade dos alunos, né? Então a gente começa a conhecer um pouquinho mais. Poxa, eu sei como é que o João é durante as aulas, né? Vamos ver um pouquinho mais do que ele vai contar essa história. Você vai contar uma história do cotidiano dele, dos pais, do ambiente de casa, então a gente vai conseguir perceber um pouquinho. E é uma atividade muito simples, né? Basicamente, eles têm que escolher um certo grupo de personagens, tem que escolher um palco, que é um cenário onde vai estar acontecendo essa história, e eles têm que construir pelo menos 8 bloquinhos de fala, né? Onde eles vão trocando ali, tem que construir um diálogozinho rápido, né? Então, eles têm que escrever, né, a historinha, né, de como é que vai ser, e colocar alguma animação do personagem durante essa interação que eles estão fazendo. E eu acho que o grande legal desse ponto é que tem até um ganho que uma professora percebeu foi como é que a gente analisa pontuação, começar a frase com letra maiúscula. Poxa, é muito bacana porque é uma forma muito rápida, né? É um papum ali bem rápido de como que a gente pode ver isso. Pô, já viu que o menino não está colocando acento no você. Pô, ó, vamos lá, corrige, no próximo ele já faz isso direitinho. Não está começando frase com letra maiúscula, olha, já deu para ver ele rapidamente. E eles vão corrigindo nos outros balãozinhos para ver como é que isso funciona. Exato. Acho que, então, de novo, né, talvez foi uma atividade que quando eu pensei, eu tinha até um certo receio, poxa, muito simples, acho que não vai ter engajamento, né, às vezes a gente fica tão, né, pô, talvez fazer jogos é muito mais legal do que uma conversa, mas esse ganho que o Rodrigo falou é muito significativo, é diferente, assim, lógico que quando ele faz uma redação, um ditado, ele aprende, mas é tudo muito instantâneo, porque você já está vendo o menino escrevendo ali, você já tem um panorama instantâneo de como ele se expressa. E como não é um texto grande, você já consegue, o professor já consegue intervir muito rapidamente. E também essa questão que o Rodrigo também falou da questão da história, né? Então, você consegue saber muito da personalidade dos alunos, isso foi muito surpreendente pra gente. Então, a gente foi percebendo que várias pessoas colocavam 2 personagens e tinha uma linguagem extremamente agressiva. Ah, e aí, pô, como você está bem? Bem por quê? Não estou nem aí. Então, assim, você, poxa, por que a pessoa está usando esse linguajar um tanto agressivo? E você vai percebendo que tem muito a ver com o background dela, com a história dela, tanta relação entre ela com os colegas, relação em casa. Então, até isso você consegue mapear o estado de sentimento dos seus alunos. Então, uma atividade super simples, talvez a mais simples, tecnicamente a gente está falando, porque você não tem nada demais. 2 personagens. O único pulo do gato é você ter o aguarde, né? Então, um personagem fala por 2 segundos e o outro você tem que colocar o bloco aguarde para depois ele falar em sequência. Então, só essa parte que não é nada demais, nada do outro mundo. E quando eles pegam a manha, né, das primeiras atividades, eles conseguem fazer as partes seguintes. Mas essa questão da expressão, essa questão da gramática, então, para atividades do cotidiano deles de sala de aula, talvez de todas elas essa seja a mais rica, né? Onde você tem realmente um resultado instantâneo do que eles podem fazer de aplicação e tudo mais. E é muito interessante também a gente perceber que essa atividade, ela talvez é uma coisa que eu até não faria do joguinho, por exemplo. Então, porque das coordenadas cartesianas é muita informação. E aí você trabalhar uma questão do texto, por exemplo, como uma segunda atividade para familiarizar com o Scratch, talvez eu faria dessa forma, né? Então, eu acho que um outro ganho que é super bacana da atividade dessa de construir a história animada é o ganho da estrutura da programação, né? Eles têm que colocar o aguarde, né? Então, entender que um fala, enquanto um está falando, o outro não pode falar por cima, senão eu não consigo ver a história. Então, até por trás dessa história, a gente tem que entender, poxa, para se comunicar, um personagem vai falar, o outro vai escutar, e aí depois esse aqui vai se calar e o outro vai falar. Então, até nesse momento, para ter uma comunicação efetiva, né, os meninos têm que contar o tempo. Meu primeiro personagem vai falar por 4 segundos, então o outro vai ter que esperar esse tempo para ele começar a falar. Então, até nesse sentido de, poxa, a gente está se conversando aqui, não está se atropelando, né, entender o tempo de cada personagem que eles tinham que construir ali. Então é outro ganho aí dessa atividade, né? Entender essa lógica de como é que funciona a estrutura da comunicação, né? De 2 personagens ali, que também acontece na vida real. Exatamente. Então acho que esse é o grande ganho, né? Por exemplo, eu estou falando e se eu ficar falando por cima, ninguém vai entender o que o outro quer falar também. Então acho que esse é um ganho dessa atividade também. Com certeza. Então você vê, né? É uma coisa muito simples que você já consegue trabalhar diversas partes. Aí a gente teve uma 4ª aula e nessa 4ª aula a gente mudou um pouco a estrutura, que foi assim, o que acontece? Um receio que a gente tem nesse projeto é que a gente acabe... O que muitas vezes acaba aparecendo no cenário da escola? Que veio 2 professores de fora, vão ali, dão as aulas de robótica e vão embora.
E qual é o problema disso? O problema é que houve um investimento de infraestrutura na escola, a gente tem trabalhado atividades, né, que sejam mais lúdicas, mão na massa, que tragam mais significado para eles. Como nós temos claramente um período temporário para ficar naquela escola, o receio é que quando a gente sai dessa escola o projeto morra e que a gente tenha computadores e arduinos e metacircuitos e que eles virem pó, porque os professores não estão lá, né? E então, como é que a gente faz para isso continuar, que esse projeto continue? E com certeza um ponto-chave para que esse processo continue é que os professores se sintam capacitados para trabalhar essa atividade. Então, como é que a gente fez isso? A gente falou na primeira aula, na verdade, no treinamento para os professores, a gente falou assim: professores do terceiro e quarto ano, vocês vão agora, a quarta aula é de vocês. Então não vai ser a aula do Rodrigo, não vai ser a aula do Luan, não vai ser a aula de ninguém, vai ser a aula de vocês, beleza? Então, a partir disso, nós deixamos, né, muito claro, se vocês depois quiserem, a gente pode ajudar no que vocês precisarem, se vocês tiverem uma ideia e tal, então nos mostramos abertos, até porque não é obrigação do professor ele saber tudo, mas vários deles já estavam ambientados com as atividades e realmente tirar o professor da zona de conforto, né? A gente fala, cara, você tem que tomar posse desse conhecimento, você tem que tomar posse dessa tecnologia para que você use, né? Então nós damos aulas lá segunda-feira, então na segunda-feira tem robótica, os meninos gostam, né? É uma atividade muito legal, e na terça e sexta não acontece nada. Então esse foi o desafio que a gente lançou para eles. E acho que é bacana, né? Porque a gente está trazendo a responsabilidade para o professor também dessa transformação de cultura que a escola está passando, né? Então, em vez de trazer a responsabilidade protagonista do projeto como Rodrigo e Luan, a gente está envolvendo toda essa comunidade, porque um impacto para a gente é ver esse projeto continuando depois que a gente sair dali. E é essencial, se a gente quer investir numa educação inovadora, uma inovação que trabalha com uma aprendizagem criativa, a gente precisa investir no professor, no educador que está ali diariamente. Então a gente costuma muito ver os meninos falando assim, a gente está até começando a medir, né, a taxa de evasão, né? Por exemplo, um dado interessante era que na segunda e na sexta os meninos faltavam muito. A nossa aula de robótica na segunda, e aí impressionantemente nessas primeiras semanas aí os meninos começaram a parar de faltar na segunda-feira porque tinha robótica. Mas de novo, eles não vêm por causa da robótica na segunda-feira, mas sim pela mentalidade que a aula acontece. Então é uma aula onde eu sou protagonista, onde eu tenho que investigar, onde eu tenho que aprender fazendo, então onde eu posso errar e o erro faz parte do processo, e eu acho que esse é o grande ganho daí. E o nosso desafio na escola é como que a gente consegue replicar esse comportamento para os professores. Então a gente trouxe essa responsabilidade da quarta aula do Scratch para eles. Então eles participaram de um treinamento, onde eles tiveram contato com a ferramenta, e o desafio é que eles escolhessem algo que estivessem trabalhando, né, durante as outras semanas, para trabalhar com o Scratch, né? Então, então essa é a responsabilidade para eles, para isso acontecer. E aí, de novo, né, quando os professores começam a falar essa nova linguagem da robótica, da programação, da eletrônica, fica parecendo que a gente vai ter robótica, programação todos os dias, né? Porque fica fácil, quando o professor começa a dominar essa ferramenta e utilizar isso nas narrativas dele, as crianças vão estar mais engajadas durante o restante da semana, não só na segunda-feira. Né? Então foi um ganho muito grande aí, até deles pensarem, poxa, qual conteúdo que eu vou trabalhar com o Scratch agora? Né? A gente mostrou diversas possibilidades, posso montar um jogo, posso montar uma história, né? Posso criar algumas animações e vamos ver o que eles vão escolher. Então ficou totalmente responsabilidade para eles e a gente trouxe ali o conforto de, poxa, estamos aqui, se algo der errado a gente ajuda, né? Mas trouxe essa responsabilidade de ser protagonista dessa transformação de cultura agora, nesse momento, para eles. Exato. E aí, vencendo esse desafio nosso, na verdade, teve um resultado bem bacana, né? Nós mesmo temos apenas 3 aulas que a gente tinha ministrado, já tinha dado essas noções, como o Rodrigo falou, animação, jogos e tudo mais. E aí, basicamente, eles pegaram toda essa salada do que a gente fez e levou para o contexto deles. Então, uma professora falou assim, eu quero que vocês façam um diálogo, mas tem que ser entre um animal mamífero e uma ave. Então, eles aprenderam sobre mamíferos e aves. E aí eles conseguiram, então ele pega um conceito do que ele aprendeu já em sala de aula, né, nos dias seguintes ali, e vão usar a programação para isso. Aí o outro professor estava falando sobre semana de prevenção de drogas, então conte uma história ou alguma situação para prever drogas. E é interessante porque são 4 professores diferentes e cada um fez uma coisa diferente, o que faz muito sentido, porque cada um trabalha num conteúdo diferente, trabalha uma realidade diferente.
né? Ao contrário das outras atividades onde eram as mesmas aulas, porque o Rodrigo a gente preparava as mesmas aulas para eles todas as vezes. E a ideia é aos poucos que eles percam esse medo, né? Eu posso também fazer, não é só o Luan, o Rodrigo, porque eles são da engenharia. Não, nada disso, né? As ferramentas têm ficado cada vez mais intuitivas, cada vez mais amigáveis, só que vai demandar isso, vai demandar o professor fazer um esforço a mais para ele ir. E o mais legal, né, que na verdade quando ele consegue fazer isso, ele vai entrando no ciclo virtuoso. Então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo e tudo mais. E é o processo que a gente vem trabalhando aí. Acho que é bacana exemplificar para quem é professor, né, quais atividades que dá para trabalhar, por exemplo, com o Scratch, que a gente teve de caso, né, de sucesso lá no Aspalha. Então a gente teve um professor que trabalhou justamente, com conteúdo de mamíferos e aves, né? Então, quais são as características de um mamífero, quais são de uma ave? Então, teve crianças que colocaram um morceguinho, né? E aí o morcego é uma ave ou é um mamífero, mas ele voa, e aí? Isso é suficiente para ele ser uma ave? Não. Então, eles começaram a trabalhar. Bom, a gente teve um outro professor que trabalhou justamente com prevenção ao uso de drogas, né? Então, durante todas as formas que eles aprenderam, eles tinham que construir uma história, né? Sim. E aí, até é interessante ver se tem algum caso aí de histórico, né, da família, né, dos meninos tratarem isso. E o outro caso super interessante é o trabalho com a geografia. Então, uma professora utilizou um mapa geográfico, né, do Brasil, e aí eles começaram a trabalhar as localizações dos locais, né, das capitais, brincando ali com o Scratch. Então, uma atividade que seria meio chata, né, tediosa, né, de decorar as capitais ou de entender as regiões, né, fica muito lúdica, muito palpável, né, e traz a responsabilidade das crianças ali fazerem parte dessa atividade. Exatamente. Então, basicamente foram essas atividades, e aí nessa nova trilha a gente abarcou um novo desafio, né, que é, beleza, como a gente fazer com que essas atividades aconteçam de terça a sexta. Então, teve essa primeira questão, né, do professor dar aula, a gente vem trabalhando com um processo de que eles consigam usar aquele espaço, né, no período de terça a sexta, e aí eles usando no intervalo, né, eles podem, sei lá, ao invés de jogar bola, eles podem usar a sala do computador para ter alguém usando o Scratch para criar um jogo, por exemplo. E aí é um desafio que a gente vem tendo, né, desde a organização da escola. Então, assim, tem todo o desafio da estrutura da escola. A gente precisa ter um professor voluntário. Como é que esse professor voluntário vai estar lá? E aos poucos até desmistificando com cada pessoa da escola que não aqueles computadores são para serem usados, né? Então às vezes tem muito aquele receio, né? Poxa, mas são crianças, eles vão estragar, o material é novo, poxa, a escola recebeu esse investimento, mas cara, se a gente para pensar, esse investimento é exatamente para eles usarem. Então é muito comum, não só na Aspalha, mas em diversas escolas também, não só escolas públicas, como escolas particulares, né? De às vezes ter esse receio, né? Com relação ao equipamento, não pode quebrar o equipamento e tudo mais, e as crianças não usarem, né? Não perceber aquele espaço como um espaço livre de criação. Lógico que não é para liberar a criança e ela fazer o que ela quiser com o computador, sair levando para cima e para baixo, mas ter uma pessoa para supervisionar ali na sala, para conduzir as atividades, não só conduzir, até incentivar. Você podia fazer uma atividade assim, uma atividade assado, né? Incentivar que eles forem criando, e aos poucos a gente vai até mapeando mesmo, quantas pessoas vieram no horário do intervalo, aumentou, diminuiu, e a gente vai percebendo, poxa, por que aumentou, por que diminuiu, por que algumas crianças não estão indo, né? E aí nesse espaço é um espaço diferente do sala de aula, apesar da gente sempre trabalhar de uma maneira lúdica, lá é muito claro, a atividade lá é lúdica mesmo, eles vão ter que fazer alguma coisa para se divertir, alguma história que eles queiram criar, um jogo que eles queiram criar, uma coisa livre deles mesmo. Na sala de aula, querendo ou não, são as tarefinhas que a gente passa, também de uma forma lúdica, mas ele não pode entrar nesse espaço como se fosse, vou estudar. Não, ele tem espaço para divertir, mas um espaço onde ele está adquirindo conhecimento, né? Sim, eu acho que é um grande ganho aí da gente estar nesse ambiente maker, e a gente está meio que analisando porque o robótica, a programação, está meio que competindo com correr, brincar e ficar conversando com o meu colega no intervalo, né? E é muito bacana que a gente imaginava, tem alguns alunos, a gente está lá toda segunda-feira o dia inteiro, então a gente vê os alunos que estão lá todo o tempo jogando bola, e a gente fala, esses moleques não vão deixar de jogar bola para ir para a sala, mexer no computador, brincar, fazer uma invenção. Mas surpreendentemente esses alunos foram mais de uma vez na semana, né, quando puderam, e é muito bacana mensurar isso. E esse ambiente de experimentar é muito importante nesse momento, porque
favorece a curva de aprendizado deles ali, né? Então a gente tem uma interação na segunda-feira e durante toda essa semana os alunos precisam praticar, né, revisar o conteúdo, brincar, brincando, né? Eles estão aprendendo isso. Então eles precisam brincar novamente com esse conteúdo para que quando chegue na próxima segunda-feira eles estejam engajados com a próxima atividade. Então esse ambiente onde a gente possa brincar é essencial justamente para se revisar conteúdos, né? Praticar novos conceitos, aprender novas coisas. Poxa, agora eu vi que tinha um bloco diferente no Scratch lá e eu fiz uma coisa diferente na minha história que eu não poderia se eu tivesse que esperar até a próxima segunda-feira para acontecer. Então é muito importante que esse ambiente maker esteja aberto, seja convidativo, né, para as crianças poderem vir praticar nesse ambiente, justamente para poder criar um certo nível de pertencimento com aquela linguagem nova que elas estão aprendendo. Exatamente. E acho que até para a gente finalizar aqui, uma situação de destaque foi uma professora do 4º ano da tarde, né? O que acontece? Existe uma dor que a gente vive na escola, né? Porque a gente já pode ir na segunda-feira, nós temos esse tempo limitado, até pelo nosso contrato e pelas outras atividades que a gente tem no dia a dia, que só conseguimos atender o 3º e 4º ano. E aí, por exemplo, o 5º ano, a escola vai até o 5º ano, o 5º ano não é atendido e várias vezes alguns alunos perguntam, quando a gente vai ter robótica e tudo mais, e aquela situação que meio que parte o coração, né? Você, cara, não tem condições, né? E teve uma situação bem interessante no 4º ano da tarde, que a professora Albenita, ela fez o seguinte, num determinado dia, na sexta-feira, ela escolheu alguns alunos do 5º ano e levou para a sala dela no 4º ano e falou assim, olha só, deu um desafio para os seus alunos, do 4º ano, falou assim, ó, vocês agora vão ser monitores, vocês vão ensinar para os meninos do 5º ano o que vocês aprenderam nas aulas de Scratch. Então, isso foi muito interessante. Então, tem vários ganhos aí, né? Primeiro, os alunos do 5º ano terem um primeiro contato com a ferramenta, né? E também esse empoderar, né, os meninos do 4º ano, ou seja, relembrar, né, revisitar o conceito, né? A gente sabe que uma das melhores maneiras de você aprender qualquer coisa é ensinando essa coisa. Então, é muito interessante esse processo. Então, muito rico para o 4º ano, muito rico para o 5º também. E aos poucos a ideia é a gente, da maneira que a gente puder, incentivar, né, que esses professores, né, ou então os próprios alunos se sintam como multiplicadores desse conhecimento, né? Eu acho que um grande ganho desse caso que a professora Albenita trouxe, né, foi que ela também trabalhou durante a semana com os meninos, né? Ela ainda não estava no momento de sentir confiança de ir com os meninos, pegar os computadores, fazer alguma atividade no Scratch, mas o que era confortável no universo dela? Poxa, atividade com lousa e caderno, né? Então o que ela fez com os meninos? Ó, hoje a gente vai ter que revisar o que a gente aprendeu na segunda-feira com os meninos da robótica, né? Então, só que aí vocês vão ter que criar um desenho, então tem que ficar de uma forma clara que vocês aprenderam como é que funciona. E aí ela me mostrou vários casos onde os meninos desenhavam a tela do computador, o bloquinho do Scratch, que era tal cor, que esse bloco fazia tal coisa. E aí é muito bacana nesse momento que as crianças estão pareando um outro canal de informação, um outro canal onde eles estão adquirindo conhecimento e revisando esse conhecimento para poder ensinar para os meninos do 5º ano, onde eles adotaram. E foi tão um sucesso esse case que ela fez, que ela repetiu isso, né, só que agora com os alunos com um kit de eletrônica educacional que é o Método-Circuitos. Então os meninos também pegaram o kit de Método-Circuitos e foram ensinar os princípios da eletricidade para os alunos do 5º ano. Eu acho que essa é uma das formas da gente começar a criar momento ali para que até mesmo os alunos sejam multiplicadores dessa cultura maker, né? Então, poxa, entender todo mundo ali como um time e que todos são responsáveis pelo aprendizado uns com os outros. Então é muito bacana esse primeiro movimento de iniciativa dela, né? Então é muito bacana ver isso, o quão importante isso é para até a imagem da escola, né, como se enxergar como instituição, como um grupo mesmo, como uma comunidade, né, que uns são responsáveis com os outros sobre os seus conhecimentos, sobre os seus aprendizados, e aí trazer essa responsabilidade justamente para os alunos também. Eu acho que é super bacana essa iniciativa. Sim, então é isso, basicamente esse era o recado que a gente queria dar para vocês, né, sobre os nossos aprendizados. Agradecer, né, quem conseguiu ficar até aqui, pedir desculpas aí pelas oscilações da transmissão. E a próxima etapa, a próxima trilha é sobre o Arduino. Então a gente vai conseguir, enfim, juntar os dois universos, né? O universo que a gente já pegou lá com o Método-Circuitos, noções básicas de eletricidade, né? Corrente, tensão, resistência, enfim. E a questão digital, né? Ou seja, como é que eu faço o computador, né, dar ordens para o computador controlar aquilo que eu desejo. A gente já está, na verdade, nas aulas de Arduino, já estamos implementando as aulas de Arduino. E depois a gente vai voltar aqui e bater esse papo com vocês para dizer como é que foi, beleza? Obrigado para todo mundo e um forte abraço. Valeu, galera. Valeu, até mais.
Parou? Não, já parou, já. Se não parou, eu vou editar depois também. Assim, só pra dizer que no meio já parou.